E começando mais um vídeo aqui, meu pequeno canal, beleza? Hoje eu vim aqui fazer um comentário acerca daquela polêmica que ao longo da semana, sabe? Lembra aquele Masterchef Henrique Fogaça? Sim, Henrique Fogaça, o jurado do programa Masterchef da Bandeirante, né? Aquele programa de comida, e eu não gosto muito de react de comida, cara. Sinceramente, eu não gosto. A gente assiste e acaba até sentindo fome das coisas que passam, né? O máximo que eu assisto desse react de comida é quando o SBT passa aqueles Bake Off Júnior, né? Mas eu acabo assistindo mais porque eu acho as crianças bonitinhas, fofinhas, igual o molequinho do Tigrinho que eu vi outro dia, né? Então, acho bonitinho aquele garoto. Rapaz, tá tão frio aqui em Volta Redonda, cara, que tá atacando, mas ataca todo dia. Então, assim, antes de comentar o assunto do Fogaça, aquela mendigância, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, aperta o sininho. É um canal pequeno, simples, humilde, mas aqui você é bem-vindo, não é? Então assim, cara, eu tô lendo aqui uma notícia aqui, né? Acerca do Fogaça, né? Após fotos com Freband, analisa punição do jurado do Masterchef. Sim, Masterchef. A Band divulgou um comunicado à tarde para informar que está analisando uma possível punição ao jurado Henrique Fogaça, do Masterchef, após uma polêmica na foto com as freiras da semana passada. De acordo com a emissora, ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal, a Band irá analisar o caso com profundidade depois de ouvi-lo. O grupo Bandeirantes tomou conhecimento das declarações proferidas pelo chefe Henrique Fogaça nas redes sociais, referindo às declarações feitas no âmbito das redes sociais do chefe. Não expressam da forma alguma a punição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceitos em relação aos credos, etnias, sexo, raças, vertentes políticas e ideológicas, informou a emissora. Cara, o negócio é o seguinte: o Fogaça é um infeliz, cara. Sim, ele é um infeliz. A grande verdade é o seguinte: ele quer falar que nas redes sociais, não, porque foi mais ou menos uma crítica. A grande verdade é o seguinte: o Fogaça é um idiota. O cara, ele foi da igreja, foi do Vaticano, vestiu uma camisa de duas freiras, né, se beijando, tirou foto de duas freiras na qual ele alega que eram fãs, tá? E assim, cara, criticou também lá a oferta que a Igreja Católica recebe, publicou isso nas suas redes sociais, pensou que ele ia estar lacrando, algo assim, e o cara levou uma enxurrada de críticas e ofensas. Sobrou até para a filha dele, que é uma coisa da qual... Cara, não ataca a filha de ninguém, cara. Sinceramente, isso é baixo demais. Quando você quiser falar de uma pessoa, fale da pessoa. Não ataca mãe, filho, avó, pai. Cara, foca na pessoa, não ataca a parente, velho. Principalmente se a criança ela tem alguma deficiência, cara. Porque isso é muito triste, cara. Eu me compadeço do Fogaça nessa situação. Não ataca a criança, cara. Aqui mesmo da igreja tem uma menina, ela nasceu com um problema no cérebro. A menina não se movimenta, ela não fala, ela vive na cadeira de rodas, cara. E os irmãos e os pais dela são duas pessoas de bem. Cara, o esforço que eles fazem com a filha deles só é superado pelo amor que eles sentem por essa filha. Porque a Larissa, ela não vai nunca terá uma vida normal. Somente um milagre de Deus mesmo para fazer essa moça, que já tem a minha idade, né, um dia se levantar da cadeira, falar e ter uma vida normal. Só um milagre de Deus. Se eu acredito em milagres, eu creio que Deus ainda vai agir na vida da Larissa, assim como eu espero que Deus ainda haja na vida da filha do Fogaça para operar um milagre e ele venha realmente ter um encontro com Deus. Então assim, cara, não ataca a filha de ninguém. Isso é triste, é vergonhoso, é muito baixo.
Agora, o que não quer dizer que o Fogaça não mereça levar umas criticadas na cara, não mereça levar umas rasteiras na cara, velho. Porque realmente o cara foi um idiota, ele criticou a Igreja Católica, ele esqueceu que viveu num país conservador, onde mais de 90% dos brasileiros professam a fé cristã e boa parte desses cristãos são católicos. E sim, o cara foi o idiota. Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas eu já fui católico. Eu conheço as tradições, eu conheço a fé, os costumes, a fé católica, eu conheço, já fui. Então assim, eu sou evangélico, mas eu respeito. Eu aprendi a respeitar a fé alheia. Se eu quero que respeitem a minha fé, eu tenho que começar respeitando. O meu canal aqui, eu posso até um dia fazer um vídeo fazendo comparativo da igreja evangélica com a igreja católica, ou da fé cristã com a fé judaica, islâmica, com a fé umbanda, etc. Mas demonstrando o devido respeito. Assim como eu não posso obrigar ninguém a crer naquilo que eu creio, ninguém pode me obrigar a crer naquilo que os outros creem. Tem que ter o respeito. Coisa que faltou do Henrique Fogaça. E agora ele está colhendo o que plantou, né? Não, e o engraçado é o seguinte, ele sempre passa aquela pose de machão, sabe, de fortão e tudo mais, mas agora está tendo que colocar o rabinho entre as pernas, não é? Parece que só agora ele se tocou que ele não é o Senhor absoluto de toda a verdade. Fala o que quer, ouve também o que não quer, não é verdade? É sempre aquela, é o que eu falo mais sempre, é o que eu costumo falar: respeite a fé dos outros. Fé é igual mãe da gente. Se você não quer que ataque a sua, não ataque a minha. Simples assim. E agora o cara, parece que a Band vai ter uma conversa com ele, não é verdade? E assim, sinceramente, cara, bem que o Fogaça tá merecendo mesmo levar um esculacho, cara. Vai gerar alguma demissão? Não sei, né? Punição ele vai ter. Se embora que o cara ele tem seu restaurante, ele tem como se virar. Cara, e assim, velho, sinceramente, acho que o melhor boicote que os cristãos podem fazer a respeito desse cara é simples. É simples. Não vai do restaurante dele. Simples assim. Eu não comeria no restaurante dele. Até depois porque eu não tenho dinheiro, né? Não tem, mas se eu tivesse, eu não comeria, cara. O cara é nojento. É nojento. Tá entendendo? E eu acho que é o melhor jeito que tem para demonstrar sua insatisfação é fazer isso, né? Não atacando a filha, essas coisas assim, mas demonstrando, você quer ser respeitado? Respeite. Simples assim. O que vai acontecer com ele? Não sei. Vai ser demitido? Não sei. Mas o cara tá merecendo, cara. Bem, deixa aqui a sua opinião do que você acha sobre esse assunto, né? Cara, vamos entender o seguinte: o Brasil é um país conservador, cara. Majoritariamente cristão, como eu falei. Vamos respeitar, cara, a opinião dos outros. Esse pensamento, essa ideologia progressista, esquerdopata, que muitas vezes a gente vê, só cria contendas, sabe? Se você é cristão, essas coisas, a melhor forma que você tem de combater esse tipo de coisa é o quê? Respeitando, mostrando superioridade. É simples assim. Quando você vê na Bíblia Jesus debatendo lá com os fariseus, os saduceus e as pessoas que pensavam diferente dele e tudo mais, o que Jesus fazia? Simples. Continuava fazendo os seus ensinamentos, cumprindo a sua missão. É a melhor coisa que a igreja pode fazer, né? O Fogaça criticou? Beleza. Dê um desprezo a esse idiota e cumpre a missão que Deus nos deu da terra. É a melhor maneira de combater esse tipo de idiota. Bem, comenta aqui o que você acha. O que acha que vai acontecer com o Fogaça? Será que ele vai ser demitido? Será que ele não vai? Não sei. Só sei que ele está colhendo o que plantou. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui!